Conexão Brasília, nova manhã. Diego Amorim segue aqui com a gente para o Conexão Brasília. No fim de semana tivemos eleições para presidências de Câmara e Senado, com candidatos para lá de esperados, né, Diego? E você e o Tebas acompanharam isso de perto. É isso, Nonato. Para surpresa de zero pessoa, como dizem aí, Davi Alcolumbre se elegeu no Senado, Hugo Mota na Câmara e não poderia ser diferente. Rafael Tebas está comigo hoje aqui para a gente trocar essa ideia, porque o Tebas chegou cedinho e só foi embora depois da festa do Hugo Mota. Tebas, bem-vindo à Conexão Brasília. É isso mesmo, Diego. Bom dia para você, bom dia, Nonato, a Ana, a todos que nos acompanham aqui na Nova Brasil. Cheguei bem cedinho mesmo no Congresso Nacional, fui embora tarde e foi um dia diferente no Congresso, né, Diego? Eu percebi ali muitos familiares dos parlamentares, deputados, senadores, amigos também dos parlamentares, e isso deixou o Congresso ainda mais cheio. Abarrotado de gente, né? Muito cheio mesmo. Vamos começar falando do Senado, que começou às 10 horas da manhã ali, aproximadamente, a sessão, né, Tebas? Se estendeu até o início da tarde, por volta de 2 da tarde ali, a movimentação no Senado. Por lá, Davi Alcolumbre recebeu quantos votos? Foram 73 votos do Davi Alcolumbre, como você citou, surpresa para zero pessoa, ele ganhou com enorme tranquilidade. Eduardo Girão, do Novo, 4 votos, e o Marcos Pontes, que é do PL de São Paulo, 4 votos também. Lembrando que o Davi é do União Brasil, ele retorna à presidência do Senado. A gente teve 2 candidaturas que acabaram não vingando, né? Eles desistiram ali na reta final, senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, e senador Marcos Duval, também do Podemos do Espírito Santo, acabaram abrindo mão da candidatura ali durante o seu discurso, né, Tebas? Exatamente, né? Foi durante o discurso, já com o início da sessão, eles decidiram retirar a candidatura. Isso fez com que o Alcolumbre também ficasse ainda com mais força, com os seus 73 votos no total, né? Dos 81, é bom a gente deixar isso claro para os ouvintes. 81 senadores, ele teve 73 votos, uma votação muito, muito expressiva mesmo. E ali nos corredores do Congresso, Diego, eu conversei com o senador Flávio Bolsonaro, né? Uma das pautas da oposição, disse ele, vai ser justamente, né, como citou até o Nonato durante o Essencial, a anistia, e chegou até a citar também o impeachment do Alexandre de Moraes. Vamos ouvir então o que disse o senador Flávio Bolsonaro para a gente. Obviamente vai continuar mantendo aqui, a gente tem que perder a vergonha de defender essa pauta, porque não é impeachment de ministro, não é nada antidemocrático, é um remédio que existe previsto na Constituição, previsto na Lei 1069, que é a lei de impeachment, que estabelece ali os critérios, os crimes, quais são os crimes de responsabilidade, e se o ministro do Supremo cometer, ele está sujeito a sofrer um processo de impeachment, como fez o Alexandre de Moraes. Tem lá um dos itens não se declarar suspeito quando ele tem que se declarar suspeito numa ação. O Alexandre de Moraes claramente já devia ter feito isso, não fez, mas não há um compromisso do Davi Alcolumbre de pautar isso. Mas cabe a nós continuarmos aqui a nossa pressão, a nossa mobilização, para que, se não forem arquivados todos esses processos, esses inquéritos que estão sob a relatoria dele, se não for aprovado, enquanto não for aprovada a anistia, nós continuarmos aqui sim, mantendo ali uma linha de que isso é uma coisa possível e totalmente dentro da democracia. A gente escutou então o senador Flávio Bolsonaro. É importante sublinhar, Diego, esse final, né? Ele disse que o Davi Alcolumbre não se comprometeu a pautar justamente a anistia. Então, esse é um ponto muito importante, porque há uma controvérsia em relação a esse assunto, né? Existem algumas pessoas dizendo que o Davi Alcolumbre teria, sim, prometido nos bastidores pautar a anistia, mas, segundo o que disse o senador para nós, não há essa promessa, e pelo que a gente apurou ali também, não existe nenhuma promessa em relação a anistia ser votada. Sobre isso, Tebas, Nonato e ouvinte, é muito interessante, porque para você ganhar uma eleição para presidente do Senado, Nonato, você tem que conversar com todos os 80 senadores, né? Você é ali o 81. Então, para alguns você fala uma coisa, para outros você fala outra. Eu me recordo quando Augusto Aras foi indicado para a Procuradoria-Geral da República. Para quem era lavajatista na época da falecida Operação Lava Jato, ele dizia que ia fortalecer ali os meandros da Lava Jato. Para quem era anti-lavajatista, ele falava mal da Lava Jato. Então, é o pragmatismo de quem quer ganhar uma eleição, Tebas. O Davi pode ter ali, eventualmente, prometido para a oposição uma coisa
e para a base governista ter dito justamente o contrário, hein? Exatamente. Aí a consequência é conseguir os votos dos dois lados, né? Enfim, uma polêmica muito grande em relação a esse assunto. A gente sabe que, em relação especificamente à anistia, também existe uma avaliação do STF, né, de que esse tema pode até ser declarado inconstitucional, caso venha a ser aprovado no Congresso Nacional. É um tema bastante polêmico. Tebas, para a gente finalizar o Senado, muita gente falando aqui em Brasília também que o Davi Alcolumbre pode fazer ali um contraponto ao Rodrigo Pacheco, porque ele é muito mais incisivo, né? E ali ele prometeu uma relação um pouco mais atrituosa, dá para perceber no discurso inaugural dele, até mesmo com a Câmara, né? O Senado vai querer retomar um certo protagonismo de casa alta dentro do parlamento. Davi Alcolumbre, inclusive, no seu discurso de abertura, citou ali a questão do rito das MPs, das medidas provisórias, que ele exigiu que tenha uma mudança. O Arthur Lira puxou isso muito para si durante a legislatura anterior. Exato, vai ser muito interessante observar esses primeiros momentos, né, e os próximos também, os futuros, do Davi Alcolumbre retornando agora à presidência do Senado. 7h16, a gente vai falar da Câmara agora, Nonato, caminhando para o nosso fim aqui. Hugo Mota, dos 513 votos, teve quantos, Tebas? 444. Ixi, Maria, só não ganhou do Arthur Lira, né? Que teve numa eleição anterior aí o maior número de votos, mas muitos votos também eleito presidente da Câmara, o deputado federal pelo Republicanos da Paraíba. O que te chamou a atenção, Tebas? Olha, muitas coisas chamaram a atenção. Durante a votação, ali um pouco antes, na realidade, a votação na Câmara, nós registramos também a palavra do Alexandre Padilha, ministro do governo Lula. Só lembrando rapidamente, o Lula exonerou 10 ministros parlamentares para que eles pudessem participar da votação no Congresso Nacional. E existe enfim, circula aqui em Brasília a informação de que o Rodrigo Pacheco, né, que deixa a presidência do Senado, e o Lira podem eventualmente assumir um ministério no governo Lula. E o Padilha falou sobre isso também. A gente vai acompanhar agora. Tanto o presidente Lira quanto o presidente Pacheco são pessoas que têm credenciais políticas para assumir qualquer papel. Estão cumprindo um papel muito importante nesses 2 anos. Eu quero ressaltar o papel do presidente Pacheco, de ter tido um papel fundamental para salvar a democracia no nosso país. Postura firme enquanto presidente do Senado durante todo o processo eleitoral em 2022. Quero reconhecer também o presidente Lira foi um dos primeiros a ligar para o presidente Lula quando teve o resultado do segundo turno, mesmo tendo apoiado um outro candidato, reconhecendo a eleição. Isso foi um papel muito importante. Então, ambos contribuindo para que a gente salvasse a democracia. Os dois tiveram um papel muito importante para a agenda de aprovações que nós tivemos nesses 2 primeiros anos. Ouvimos então o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais, ministro do governo Lula, comentando que, enfim, de fato, tanto o Pacheco como também o Lira podem eventualmente assumir um ministério no governo Lula, e principalmente o Rodrigo Pacheco, que chegou até a comentar no discurso oficial e também na conversa com a imprensa de que ele pode até ser candidato ao governo de Minas Gerais em 2026. É um sonho pessoal dele, foi o que ele disse. Tebas, Alexandre Padilha foi exonerado, né, para poder votar, assim como outros 9 ministros do governo Lula. Ele estava com um boné azul durante ali as eleições no sábado, e outros governistas também, como o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. Que boné azul era aquele? Exatamente, né? Isso chamou muita atenção. Todos eles chegaram ali com um boné azul, escrito "Brasil é dos brasileiros". E a gente também ouviu o ministro Padilha sobre esse assunto. Por que eles foram ao Congresso Nacional usando esse boné azul? Vamos ouvir. Esse boné foi um pedido de uma pessoa que é do Parque Arariba, da Zona Sul de São Paulo, agoniado de ver parlamentar usando o boné de presidente de outros países, batendo continência para bandeira de outros países. Mandou essa mensagem, eu falei, não, eu vou comprar uns bonés aí, e falei com os ministros que se licenciaram para vir votar. Vou levar um boné aí de Orgulho Brasil. Pedi pro Sidônio, fala uma frase aí. Sidônio falou. A gente ouviu então o ministro Padilha, né? O que tinha nesse boné azul, Tebas? O Brasil é dos brasileiros. Brasil é dos brasileiros, exatamente. Então a ideia do boné foi do Padilha, mas a frase foi do Sidônio. Só para a gente contextualizar o nosso ouvinte, né? Logo após o início da gestão do Donald Trump nos Estados Unidos, alguns políticos da oposição ao governo Lula colocaram ali um boné
pró-Trump, né, um boné vermelho. Isso gerou também algumas polêmicas nas redes sociais. E então, enfim, para fazer esse contraponto, os integrantes do governo Lula, parlamentares que estiveram no Congresso Nacional, foram com esse boné azul escrito Brasil é dos brasileiros. Nonato, ao longo dessa semana e das próximas semanas também, todos vamos avaliar juntos aí quais serão as consequências desse novo comando. É como se o Congresso estivesse sob nova direção, sabe aquela plaquinha que tem às vezes em lojas, né? Sob nova direção. Mas Sim. só para concluir, o Hugo Mota, que assumiu a Câmara, ele falou em fortalecer as comissões. Eu estou muito também na expectativa de como que ele vai fazer isso, porque durante a gestão de Arthur Lira, Tebas, houve muito tratoramento, né? O Lira elevou o nível do tratoramento no Congresso, que é a aceleração de tramitação de projetos de interesse ali do grupo majoritário que comanda a Câmara dos Deputados. E ele falou muito também em defesa do parlamentarismo, né? O Hugo Mota puxando para si ali a força do parlamento, falando ali, citando Ulisses Guimarães. Isso também a gente vai precisar ficar atento, né, Tebas? Exatamente. E sobre esse assunto, rapidamente aqui, Diego, também uma informação que eu consegui apurar no Congresso lá no sábado é que exatamente essa definição sobre a presidência das comissões pode ficar para depois do Carnaval. Ainda não é oficial isso, nem é uma garantia, mas pode ficar para depois do Carnaval. Muito bem. Nonato, eu devolvo para você, dizendo para você, para o nosso ouvinte, para o Tebas, que essas votações expressivas no Davi Alcolumbre e no Hugo Mota, claro que tem ali o mérito da costura individual de cada um deles, o que a gente chama de articulação política, enfim, o que quer que seja. Claro. Mas também tem um efeito manada. Ninguém no parlamento quer ficar do lado perdedor. Quando o deputado vê que a onda está indo para o Hugo Mota, ele pula naquele barco, Tebas e Nonato, porque ele está disposto a ter mais espaço, a participar de comissões importantes, a pegar relatorias importantes, a ter mais poder para se reeleger com mais emendas. Para isso ele quer ficar amigo do rei. É por isso que também o Hugo Mota teve 444 votos, é isso? 444 votos. E no Senado a mesma coisa vale para os senadores que pularam no barco do Davi Alcolumbre, com quantos votos? 73 votos. 73. Nonato, amanhã tem mais análise aqui comigo e com Rafael Tebas desse dia marcante aqui para a nossa política brasileira, com o início das gestões Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Sem dúvida. Bom trabalho, rapazes. Obrigado, Rafa. Valeu, Diego. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. Agora são